Fala galerinha, beleza? Estamos de volta e agora chegamos finalmente nos widgets. Então, o que é o widget? O widget é tudo isso aqui que o Flutterflow oferece. Todos esses são widgets, ok? A definição do widget. O widget é um elemento visível ou não visível de tela. Eu deixei por último os widgets porque foi o último que eu aprendi. E também todos os aplicativos vocês vão ver com functions, com actions, mas nem todos os aplicativos precisam de widgets personalizados. Por quê? Porque o Flutterflow já oferece muito widget que a gente pode personalizar. Então é raras as vezes que a gente realmente precisa de algo muito específico para o nosso aplicativo. Do restante dá pra gente já adaptar o que tem no Flutterflow. Mas vamos lá pro código ver como é que funciona a estrutura dos widgets. Então vamos criar um novo widget aqui. Vocês podem ver que veio vazio, só com as importações padrões dele. Os widgets, igual às actions, eles podem importar código, ou seja, vocês podem trabalhar com pub.dev, vocês podem importar outro código diretamente do seu aplicativo. E ele segue também a mesma estrutura de poder ter classes fora da ação principal. Então você pode ter diversos métodos nele. Bom, mas aqui está em branco. Então como é que eu faço? Como é que eu começo um widget? Bom, igual em Actions, clica aqui do lado e ele já vai te dar o início. Aí você só copia para o editor. Isso daqui é o padrão de widget. Então sempre ele vai ter uma classe que estende do widget. Sempre ele vai ter aqui a variável de altura e largura. Isso é obrigatório no widget, a altura e largura. E é aqui que você vai definir todas as suas variáveis. Então você define aqui, por exemplo, dis.variável. E aqui você define o que é final int variável. Ok? Então é assim que define a variável dele. Mas vamos excluir aqui. E aqui ele dá um create state, que é para iniciar. E aqui embaixo é que ele realmente vai construir o elemento de tela. Então no widget build. Então como é que funciona? Nesse caso aqui ele está só retornando um container, sem nada. Se a gente der aqui um if widget, essas daqui são as características, tá? Daquele elemento. Cada elemento vai ter sua característica. Muitos padrão do Flutter, outros padrão da própria biblioteca que você utilizar. Beleza. Vamos salvar aqui o widget e compilar. Ele demora bastante para compilar, tá? Eu vou pular essa parte no vídeo. Certo, eu tinha escrito aqui color, mas é colors a propriedade. Para acessar a cor, colors.blue. O que isso aqui está fazendo no container? Ele vai me retornar um container que vai ter a altura do widget, que a gente vai definir aqui, que é o parâmetro de entrada, e a largura. Então a largura e a altura, ok? E a cor dele, para a gente visualizar. Beleza, pessoal, compilado, deu verdinho.
Aí você vê que ele aparece o olhinho aqui, porque você pode pré-visualizar esse widget. Vamos clicar aqui. Então você vê que retornou um container 200 por 200 azul, ok? Então assim que funciona os widgets, ok? Eu trouxe para vocês aqui três widgets aqui nesse vídeo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O primeiro widget é transformar um base 64 em imagem. Isso é muito utilizado se você trabalha com Pix, por exemplo. Todos os gateways vão retornar o QR Code em base 64. E o Flutterflow não tem nativo algo ainda que pega o base 64 e transforma em uma imagem. Então a gente precisa realmente desse widget personalizado, ok? Vamos ver como é que funciona ele. Então, aí que a gente está iniciando a classe, base 64, aquele padrão, que a gente definiu uma variável que é requerida, não é opcional, que é base 64 imagem, tá? Aqui a gente define o que é ela, string, e começa o código. Define uma variável do tipo imagem, e aqui a gente dá um init state. O init state é como que o widget vai iniciar o seu estado assim que ele for apresentado. Então, assim que ele for apresentado, ele vai pegar aquela string que eu colocar, vai transformar em bytes e depois vai colocar na memória esses bytes. Depois, na construção do widget, muito simples, vai retornar só um container com a largura, com a altura, e o tilde vai ser a image, ok? Então é bem simples. Eu trouxe aqui de exemplo o QR Code, mas poderia ser qualquer base 64, tá bom? Também nós tivemos que importar o type de data e o convert. O convert que é para dar o decode, e o type de data para a gente trabalhar com tipo de dados, tá bom? Então, mas esses são imports aí padrão do Flutter, não precisou de nenhuma biblioteca a mais que o Flutterflow não tinha. Tudo aqui já tem realmente, é só o import necessário para conversão e trabalhar com esse tipo de dado. Como é que fica na tela? Igual nós vimos, fica aqui o QR Code. Então sempre que utilizar um gateway de pagamento na forma Pix, o QR Code vai ser em base 64. Não vi nenhum gateway de pagamento até hoje que não retorna em base 64 a imagem do QR Code. Esse é exemplo de QR Code, mas poderia ser qualquer tipo de imagem, ok? Para quem não conhece muito bem o base 64, ele consegue armazenar arquivos em strings normais. Então, uma string normal, ele armazena todo o conteúdo, seja daquela imagem, seja daquele PDF, em texto. Então, no que isso é bom? A gente pode transitar mais fácil isso. A gente pode transitar com o banco de dados, a gente pode gravar no AppState. E quais são os contras do base 64? Que o base 64 ele é grande, então realmente vai ter muitos caracteres. Então, uma imagem que, por exemplo, são 500 KB em base 64, ele pode chegar 1 mega, mais de 1 mega, então ele vai ocupar mais espaço. Se a gente deixar isso em um app state, vai ocupar mais espaço da memória do celular do cliente, do usuário. Ok? Beleza, vamos para o segundo. O que é o segundo aqui que eu preparei para vocês? Muita gente pede que aquela formatação monetária igual o banco utiliza. Então, por exemplo, eu vou digitando e ele começa da direita para a esquerda e vai adicionando. Então, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Então isso não tem nativo, essa formatação no Flutterflow.
e muita gente necessita para uma melhor usabilidade aí do usuário ou para deixar o app mais em conformidade com aquilo que é o objetivo do app, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Formata valores. Também não peguei de nenhuma biblioteca do PubDev, é realmente tudo que já é do Flutter em si, tá bom? A gente começa igual. Aqui eu coloquei dois parâmetros, que é o radius, para deixar a borda arredondada, e a cor da borda, para ter essa personalização maior, mas não precisaria. Então, primeiro a gente começa definindo o radius. Se ele não receber nada, ele é 0. Se ele receber, ele vai ser aquele que ele recebeu. E a cor a mesma coisa. A cor será preta, senão aquela que definiu. A gente define o formato do número, então a gente coloca aqui igual a gente formata realmente no Flutterflow, que é jogo da velha, vírgula, jogo da velha 0.0.0. E coloca PTBR, porque aí ele vai colocar a vírgula, vai inverter, né, o ponto com a vírgula. Ok? E aqui é um controller. O controller é que realmente vai controlar os estados daquele texto em si, tá? Vamos entender mais para baixo. Então, dou um init state, que é quando eu inicio lá o meu widget, ele vai começar a ouvir, ou seja, um listener do que eu digitar. E vai pegar o text, vai guardar em text o controle.text, tá? Que é o controle do texto. Ok? Aí aqui ele define o texto, seleção e a composição. Então vamos para o widget propriamente dito. Primeiramente eu retorno um text field, que é o input. O controller vai ser aquela variável de controle. E aqui é só a decoração, tá? A borda, o que é o radius, a cor quando está em foco, a cor quando não está em foco, o keyboard, qual que é o tipo, é do tipo number, vai aceitar dígitos apenas, então, ou seja, caracteres especiais não aceita. Então aqui ele faz uma condição, se está vazio o new value, ele retorna o texto vazio. Se não, ele compara com o antigo e coloca o novo valor. Depois ele dá um int parse no new value.text, porque ele está em texto, né? Então eu vou transformar isso em um int e depois de tudo eu vou colocar na minha variável o valor formatado, tá bom? Dividido por 100, porque ele é um double, senão ele vai ficar o texto inteiro lá. Então a gente divide por 100. Ok? E ele retorna o texto editado. E no final, não retorne new value. Beleza? Como é que funciona em tela? Não mostrei do outro, do base 64, mas só para mostrar, a gente vem aqui, ó, para adicionar um widget normal. E a gente clica aqui em componentes. E aí vai estar nosso componente aqui. Todo, ó, custom code. Aí tem todos os seus custom code widget, tá bom? Vamos ver a tela do widget 3, que é a formatação. Eu realmente só coloco o componente, defino a largura, defino a altura, o radius e a cor. E só, ok? Então vamos ver lá de novo como é que fica. Bem bacana, né? Muita gente pede isso. Vamos para o terceiro. O terceiro é um calendário. Calendário já tem no Flutterflow. Isso daqui acaba sendo mais um frufru de calendário. Por que tem de diferença nesse calendário? Diversas propriedades a mais, com certeza.
mas tem também essa animaçãozinha. Então pode ser, ele clica e muda. Então por mês, 2 semanas, por, por semana, aí por mês. Então tem esse frufru aí que já vi gente utilizando e é bom se seu aplicativo necessita. Vamos ver como é que funciona ele, tá? Esse eu já importei do pub.dev, tá? Já é um pacote, um widget de pacote. Então se a gente vir aqui no pub.dev é esse, o Table Calendar. E aqui ele mostra tudo que tem nele, tá? Tudo que ele consegue fazer. E é bastante coisa, você pode ver que tem eventos que ele coloca. Ele trabalha também com range de datas, então é um pacote bem completo de calendário, tá? Se vocês precisarem, deem uma lida, uma aprofundada nele. Vamos entender como é que ele funciona. Bom, começa exatamente igual, não defino nada de parâmetro de entrada. Então isso daqui, padrão. Então aqui eu defino as variáveis. O focus day, que é um date time. O dia selecionado, que é um date time com a interrogação aqui. Por quê? Porque ele pode ser nulo. Quando eu inicio, ele vai ser nulo. Eu não selecionei nada, tá? E o formato do calendário, ó, você pode ver que é calendar format. Ou seja, já é um tipo de dado da própria biblioteca. Então, calendar format.month, que vai ser o mensal. Ele tem outros lá, tem o 2week, tem o week. Então, o init state, como é que inicia? Primeiro, eu defino meu focus day pro dia de hoje, para agora. Ok? Então, meu focus day, que vai ser aquele dia que fica em contorno, aqui, ele vai iniciar no dia de hoje, esse contorno. Tá bom? Voltando aqui. Então depois a gente já parte pro widget em si. Você vê que ficou bem enxuto o código, porque realmente a gente não está trabalhando com todas as personalizações que esse pacote oferece, é só realmente o calendário em si. Então primeiro, a gente dá um tilde de Table Calendar, então já é da própria biblioteca esse Table Calendar. E aí ele tem os parâmetros dele, que é o First Day. Qual que é o dia que esse calendário começa, não é o dia que vai estar em foco, o dia que ele começa. Então ele vai começar em 2010, 10, 16. O último dia desse calendário, 2030, 314. O foco, é a minha variável de foco. E o dia selecionado. Aí aqui é onDaySelect, que é um parâmetro de estado da biblioteca. Então você vê que tem onDaySelect, onPageChange e onFormatChange. Então são tratamento de estados que é quando o dia for selecionado, faça. Quando a página for alterada, faça. Quando o formato do calendário for alterado, faça. Entendeu? É como se fosse aquela trigger de ações que a gente tem. Então, onClick, onDataChange, etc. Ok? Então, quando o dia for selecionado, vai pegar Select Day, Focus Day, que vai receber de parâmetro. Se for diferente, os dias não for o mesmo dia, você seta o estado. Então, aquela minha variável Select Day vai receber o Select Day. Focus Day vai receber o Focus Day. Ok? onPageChange, que ele recebe um Focus Day, que vai ser minha variável é preenchida com Focus Day, que é quando eu clico. Tá? O formato do calendário é meu calendário format, que tá aqui em cima. Ele começa com month, tá? Então, onFormatChange, ele vai receber o formato if
minha variável for diferente desse formato, a minha variável recebe o formato. E da onde que vem o formato? Já vem do próprio widget aqui em cima. Então, clicou aqui, ele já sabe que o formato alterou. Tá bom? A implementação na tela também muito simples. Você pode ver que tem o widget que ele já mostra aqui na tela. E tem um widget que, por mais que ele compile, não mostra na tela, como a formatação de valores. Mas isso não tem problema não, tá? Muitas vezes após compilado ele mostra, muitas vezes após compilado ele não mostra. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham começado a entender aí sobre o widget, que não tenha ficado muito confuso. E no próximo vídeo a gente vai falar como acessar os valores desses widgets, tá bom? Então, como trabalhar com esses valores. Porque muitos widgets não só preciso da telinha personalizada, como eu preciso acessar valor específico, como por exemplo do calendário, eu preciso acessar a data que foi selecionada. Da formatação de valores, eu preciso acessar o valor que eu digitei lá, que o usuário digitou, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhem. O código eu sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo. O código não vai estar completo, tá, galera? Porque não tenho acesso aos dados, ou seja, eu não estou retornando para utilizar depois, a não ser o formatação de valores, que já tem minha variável lá. Mas a do calendário não tem, ele é só um calendário que você vai clicar e ele não te retorna nada para você trabalhar depois, tá bom? É isso, fui! Até a próxima, pessoal. Valeu!